Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 36ª entrevista biográfica semanalmente transmitida pela Direção Regional das Comunidades com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram na diáspora. Já por aqui têm passado diferentes professores universitários dos Estados Unidos e do Canadá, nomeadamente Onésimo Teotónio Almeida, José Carlos Teixeira, Maria João Dodman, Dinis Borges, Irene Blair, o José Francisco Costa. Esta semana vamos conhecer outro professor, Frank Sousa, da Ilha de São Jorge, que dirige o Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts, em Lowell, nos arredores de Boston. Nasceu na Fajã dos Vimes, freguesia da Ribeira Seca, concelho da Calheta de São Jorge, em 1958. Foi batizado como Francisco Fontes de Sousa. Com 9 anos de idade, emigrou para os Estados Unidos da América e tornou-se Frank Sousa. Formou-se na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, mas optou por viver e trabalhar na costa leste dos Estados Unidos. Desde 2014, é professor catedrático de português, coordenador do programa de português e diretor do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts, em Lowell. Ali estabeleceu em 2020 e expandiu em 2023 o arquivo digital luso-americano com um apoio de $600 mil da William Wood Foundation. É autor de O Segredo de Essa, Ideologia e Ambiguidade em A Cidade e as Serras, das edições Cosmos, e está em vias de terminar a edição crítica desse mesmo romance para a imprensa nacional Casa da Moeda. Durante 23 anos na Universidade de Massachusetts, em Dartmouth, foi fundador da Douglas Press, que agora integra a University of Massachusetts Press, e coordenador-geral de 2 coleções de livros onde se publicaram 26 volumes. Propôs e liderou o processo que levou ao estabelecimento do curso de verão em português em 1994, o Centro de Estudos Portugueses em 1996, a Cátedra Rotativa Hélio e Amélia Pedroso Luso-American Foundation em Estudos Portugueses em 2001, os arquivos luso-americanos Ferreira Mendes em 2009, a Portuguese American Digital Newspaper Collections em 2009 e também o próprio Departamento de Português em 2020. Foi bolseiro da Biblioteca Nacional de Portugal em 1989 e em 1995 e foi galardoado com a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique pela República Portuguesa em 1997 e recebeu a Medalha de Mérito da Região Autónoma dos Açores em 2010. Professor Frank Sousa, seja bem-vindo às Conversas da Diáspora. José, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco neste belo dia aqui na Nova Inglaterra. O prazer é todo nosso. Vamos começar então pelo princípio, que no fundo resume um pouco essa missão de vida. Como é que um menino, nascido na Fajã dos Vimes, da Ilha de São Jorge, se torna num dos maiores promotores da língua portuguesa nos Estados Unidos da América? Bem, tem a ver com, quer dizer, o maior, sei lá, quer dizer, a verdade é que eu tenho um apego, quer dizer, um amor profundo pela minha terra de origem, um dos Açores, como disse há pouco, a Fajã dos Vimes, o Curato de São Sebastião, na Fajã dos Vimes, onde aprendi as minhas primeiras letras com a minha querida mãe, Diolinda, e aliás que me ensinou a ler e a escrever antes da primeira classe. Porque a minha mãe tinha um sonho na vida que era ter sido professora. E não atingiu esse sonho porque, como nós sabemos, para uma jovem nos Açores não era tão fácil uma tal proeza nos anos 30, não é? 30, 40, e ela incutiu em todos nós esse amor às letras, amor à língua, ao ponto de que, depois de emigrarmos, eu emigrei em 67, a minha mãe dava-nos exames, fazia exames de língua, ditados, corrigia, e depois eu tive a grande sorte de nós termos aderido
a Igreja de Nossa Senhora da Assunção em Interloque, com 2 grandes padres, João do Pico, José Carlos, Ivo Costa da Terceira, onde continuei essa ligação ao português, essa ligação profunda ao português. Quer dizer, aí fiz cursos de Bíblia, sobre a missa, por exemplo, que até hoje, quer dizer, que é das coisas que eu mais adoro neste mundo, que é a missa, quer dizer, o ritual mais belo talvez jamais inventado. E então essa ligação à língua perdurou, e sempre, quer dizer, eu acabei por cursar Psicologia na Universidade de Santa Clara, mas depois tive a grande sorte, a grande bênção de ter recebido uma bolsa de estudo da Luso-American Education Foundation da Califórnia. O meu querido Eusébio, que era então, acho eu, o vice-presidente ou vice-presidente, um senhor Alvernage, eu acho que era o presidente, nessa altura, salvo erro, em 1980, quando eu acabei o meu curso em Santa Clara, e aí fui estudar para Coimbra um verão. E aí a experiência foi avassaladora para mim, quer dizer, foi uma coisa que me tocou profundamente. Ainda recordo que eu vinha da Inglaterra, fui de barco da Inglaterra para Santander, de Santander para Portugal, e quando eu cheguei à Guarda, em Portugal, vieram lágrimas aos olhos, quer dizer, era a primeira vez que eu punha, não é, que eu entrava em Portugal continental. Então, essas experiências todas, e depois foi uma outra coisa bela e a importância da literatura, que foi, na Universidade de Coimbra, li pela primeira vez Essa de Queiroz. E imagina, o primeiro romance que eu lesse em língua portuguesa, o primeiro romance de Essa de Queiroz foram Os Maias, foi Os Maias. E aí com o professor Carlos Reis, ninguém mais coimbrão de Carlos Reis, mas açoriano. Então, aí foi uma experiência também quase transcendente, diria eu. Eu ri tanto ao ler Os Maias, foi uma experiência tão profunda para mim, que me mantive, podemos dizer, penhorado pela literatura portuguesa e por Essa de Queiroz desde então, e foi tudo isso, podemos dizer, que me levou à ruta que eu escolhi para a vida profissional. Então já se percebeu que desde a sua mãe até Essa de Queiroz, a sua relação com a língua portuguesa acabou por ser, afinal, inata e vitalícia. Em todo o caso, nascer numa Fajã de São Jorge e ali viver a primeira década da sua vida terá marcado, certamente, para sempre a sua personalidade. Não, profundamente, em vários aspectos, não é? Eu até hoje devo dizer que eu tenho estado a colecionar material agrícola Fajandos Vinhos há de haver uns 20 anos. Eu tenho 1000 e tal fotografias históricas de Fajandos Vinhos, a ver com Fajandos Vinhos, a mais antiga das quais é de 1878. Que é a mãe do meu padrinho que me criou. Eu fui criado dos 3 aos 9 anos, em parte em casa do meu padrinho, que ficava a 20 metros da casa da minha mãe, mas a minha mãe ficou viúva com 9 filhos e grávida com o 10º. Eu tinha 11 meses. Então, essa, quer dizer, essa influência da minha mãe, apesar da pobre da minha mãe ter criado 10 filhos, não é? Esse amor que ela tinha às letras, essa influência, esse amor pela terra, e depois, ao mesmo tempo, um apego aos Estados Unidos. É como se eu tivesse saudades da América. Sem nunca ter lá estado. Sem nunca ter lá estado. Quer dizer, eu fui criado com histórias à minha volta da América. American Dream, certamente. De uma grande cidade em fogo, não é? Quer dizer, a arder, que era São Francisco de 1906. Havia um livro que um padrinho, um tio avô meu, padrinho da minha mãe, onde nós fomos, a casa era dele, onde nós fomos, a minha mãe casou, era a afilhada dele, foi criada por ele. Casa, ele e a mulher nunca tinham tido filhos, e ao longo dos anos acabou por ter 10 filhos lá em casa, da sua casa. Uma coisa uma casa cheia. E como era viver na Fajã dos Vinhos durante os anos 60, tão longe da América de John Kennedy e de Martin Luther King, da Guerra do Vietnã, do Festival de Woodstock e da chegada do homem à Lua? Ali nada acontecia. Não, mas tudo acontecia através da imaginação.
Por essas histórias contadas da América, inclusive por esse tio-avô, que aliás faleceu ele faleceu ao mesmo tempo que o meu pai, 2 semanas depois do meu pai, mas essas histórias depois eram transmitidas por outros tios, pelos meus irmãos mais velhos. Quer dizer, eu fui criado com a minha imaginação, apesar de, quer dizer, era também evidentemente português e profundamente português, e a chegada à Guarda em 1980 bem o afirma. Por outro lado, também essa imaginação de uma América onde as ruas eram lavadas em ouro, a América de um bisavô que tinha sido baleeiro, quer dizer, um bisavô Jorge Machado Fontes, por isso o meu nome é Francisco Fontes de Sousa, através da minha mãe, tinha ido para a América em 1850, a partir do Porto da Ribeira Seca, que era uma coisa muito pequenina, e passa uma baleeira e ele corre a casa e diz à mãe dele, à minha trisavó, quero uma roupa, aqui um saquinho, um farnel, vou já sair, e ela recusou. E ele fugiu, quer dizer, saiu, foi para a baleeira com 15 anos. Há histórias incríveis Quer dessa. dizer, quer dizer, E no seu caso, yeah, professor, sim. porque é que emigra aos 9 anos de idade e que impacto é que sentiu ao passar da pequena fazenda dos Vinhos para o grande estado da Califórnia? Foi uma maravilha. Recordo clarissimamente o dia que cheguei à América, por Boston, vindo de Santa Maria, e chego a São Francisco já tarde da noite, e o que me deixou absolutamente impressionado, as luzes. Eu nunca tinha visto tantas luzes, tendo vindo de uma fazenda dos Vinhos que ainda não tinha eletricidade, não é? Quer dizer, quer dizer, foi uma coisa que me... e depois a televisão, chego a casa da minha mãe, dos meus irmãos, que eu não via, já havia 2 anos e tal, o que é que eu encontro? Uma televisão. Eu não sabia o que era, mas via gente na televisão, via aí pessoas. Eu fui à volta da televisão, atrás da televisão, olhar para dentro para ver se encontrava as pessoas. Os meus irmãos, que já estavam na América, riram, quer dizer, foi um imenso riso. E para uma pessoa que haveria de dedicar a sua vida ao ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos, foi difícil vencer aquele desafio inicial da língua inglesa? Não, quer dizer, com 9 anos nós somos uma esponja linguística. Eu, ao fim de 3 meses, estava a falar correntemente o português e a competir, podemos dizer, com os meus colegas americanos, que me dava enorme prazer. Era uma coisa, quando eu conseguia uma resposta em inglês ou uma frase bem dita ou assim uma coisa, eu ficava contente, quer dizer, de ter aprendido. Quer dizer, a escola para mim foi uma coisa, bem, eu adorava a escola na Fazenda dos Vinhos, era bom aluno, adorava a escola, e muito rapidamente, apesar de naquele primeiro dia não ter querido ir para a escola, minha mãe lembrava-me disso, mas muito rapidamente, agora aconteceu uma coisa curiosa nesse primeiro dia. Fui uma professora, uma senhora muito simpática, de uns 60 anos, já um pouco grisalha como eu, e ela olha para a lista dos alunos, olha para mim, ela tinha um papelinho a dizer que havia ali um Francisco Fontes de Sousa, e olha para mim e diz, Frank. E naquele momento foi o meu segundo batismo. Eu senti o espírito americano a descer sobre mim. Quer dizer, foi a partir dali que eu, no espaço público, fora de casa, passei de Francisco a Frank. E eu quando nome público, no espaço público, sim. E depois passa de bom aluno a bom professor. Como, quando e porquê decidiu tornar-se professor de português nos Estados Unidos? Bem, o que acontece é que quando se escolhe o português, eu escolhi o português e o espanhol como as minhas áreas de estudo, e quando se faz essa escolha, a primeira coisa que nos ocorre em termos de fazer um doutoramento é ser professor. Quer dizer, é possível outras carreiras, evidentemente, e eu tive a opção de outras carreiras quando era jovem, mas mesmo direito, por exemplo, quer dizer, fui aceito na Universidade de Santa Clara com uma bolsa de 3 anos, etc. Mas quando se escolhe línguas, quando se escolhe português, a primeira coisa que nos ocorre é ser professor. Pelo menos foi aquilo que me ocorreu. E eu adorava ser professor, uma coisa que eu adoro até hoje. É um prazer dar aulas, é um prazer fazer os jovens rir.
aprenderem uma língua rapidamente, aprender a literatura, aprender a importância da literatura, que é a máxima expressão de uma língua, e uma coisa que se está a tornar tremendamente difícil de ensinar hoje em dia, devido aos meios de comunicação que estão a transmitir. Quer dizer, os pobres dos jovens hoje em dia não estão a desenvolver a leitura, não é? O hábito de leitura, e está-se a tornar cada vez mais difícil ler um romance como os Maias, que é uma coisa que exige horas e horas e atenção. E então, esse deleite da leitura que eu tive a bênção, a grande sorte de conseguir na minha vida, apesar de estar numa casa na Fazenda dos Vinhos onde havia, que eu me lembro, 2 livros. Havia um livro de orações, que a minha mãe fazia as suas orações, e havia o livro da primeira classe. E foi assim que a minha mãe, ao mexer as papas de milho, ali à lareira, punha o livro à direita. Eu tinha uns 5 anos, e ela apontava e lia em voz alta, e eu repetia. Quer dizer, esse amor à leitura, que aí começou, com esse amor que a minha própria mãe tinha à leitura, e o sonho dela de ser professora. Não é por acaso Para se ver como pequenas coisas podem fazer grandes diferenças. E a verdade é que Frank Sousa não foi tão só um professor de português, foi um verdadeiro promotor e dinamizador da língua portuguesa em mais de 2 décadas na UMass Dartmouth, por exemplo. Ali fundou e dirigiu, como já se referiu, a Tagus Press, o Centro de Estudos Portugueses, os famosos arquivos Ferreira Mendes. O que é que mais valoriza neste seu legado? Eu acho que não há, quer dizer, é difícil de dizer. Os arquivos, para mim, neste momento, devo dizer, da minha vida, tornaram-se muito importantes. Por isso, trabalhei com um grupo de pessoas, de colegas e administradores em Dartmouth, para aí iniciar o arquivo, e a mesma coisa em Law. É que se nós não mantivermos a documentação a ver com a imigração, a nossa experiência nesta região, a nossa experiência neste país desaparece. Que é, quando nós falamos do passado baseado em documentação. Quando nós falamos no Portugal medieval, é a documentação que existiu que manteve essa experiência até hoje. E a mesma coisa vai acontecer em Dartmouth. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, que é, se nós cuja experiência estancou em termos de imigração em 1983, essencialmente acabou, é que essa experiência, se nós não a documentarmos já tinha havido esforços, evidentemente, já havia alguma coisa feita em Dartmouth, havia alguma coleção de jornais do Diário de Notícias, por exemplo, e isso, quer dizer, essa experiência tão importante. Então, essa boa sorte que tivemos dos 600 mil, que vem de uma fundação chamada William Wood. Mas esse William Wood nasceu em 1858 na ilha Martha's Vineyard, com o nome de Guilherme Silva. Quer dizer, que é uma experiência cuja mãe, a mãe era das flores, o pai do pico. Esse senhor acabou por ser um grande industrialista americano, e depois da sua morte, com essa riqueza toda, etc., o filho criou essa fundação para honrar o pai, não é? Mas quer dizer, no meio de tudo isso, no seu caso concreto, porquê é que trocou a UMass Dartmouth pela UMass em Lowell? Bem, aquilo que eu tinha feito, aquilo um pouco ou muito, alguma coisa que eu tinha feito em Dartmouth, eu achava, para dizer a verdade, que aquilo que eu tinha a oferecer a Dartmouth, aquilo que eu podia trazer para Dartmouth, que eu tinha mais ou menos feito. Quer dizer, eu não imaginava um novo grande projeto aí, talvez por falta de imaginação. Mas, quer dizer, com a pós-graduação aí, com o doutoramento, o mestrado, essas coisas todas. Aliás, esse doutoramento criado pelos meus colegas aí, o Vítor Mendes e a Ana Klobutska, quer dizer, com apoios que nós tínhamos assegurado do Ministério de Negócios Estrangeiros, do Jaime Gama, que tinha doado $400 mil
ao Centro de Estudos Portugueses, na condição que eu tinha estabelecido para que a universidade não pudesse fugir a essa meta, que era uma pós-graduação. Então, isso, quer dizer, achava eu que era o momento de passar adiante. Isto no mundo académico, fazer algumas coisas, o que quer dizer que alguns são escolhidos, outros preteridos, às vezes não é o melhor ambiente, não é? Então, porque é preciso decidir, quer dizer, quando se lidera qualquer coisa, é preciso privilegiar uns e não outros, não no sentido de privilégio para andar com carapau de corrida, não é? Mas para ver quais são as qualidades das pessoas e o que é que podem fazer e não fazer. Então, nesse momento surgiu, e estavam a tentar desenvolver um centro de estudos portugueses em LOL, com o apoio da família SAB, e então contactaram-me e eu acabei por ser assessor, quer dizer, por exemplo, será que nos pode ajudar? E eu fui a reuniões a LOL e sugeri coisas, como é que se poderia fazer ou não, e a dado momento aí o diretor da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais e Artes telefonou-me um dia, o que é que acha? Se nós abríssemos uma vaga aqui académica, será que viria aqui com um professor catedrático? Eu era tal em Dartmouth desde 2003, e então aí aceitei com desafio, que é, eu achava que ainda tinha energia suficiente, verve, entusiasmo Está visto que sim, para, está visto que sim. para se fazer alguma coisa nova, então foi isso que me levou a LOL. Aliás, nos poucos anos que leva de funções universitárias em Lowell, já fez nascer e crescer o Centro de Estudos Portugueses, o Arquivo Digital Luso-Americano. O professor faz questão de deixar marca. O programa de português e o programa de português, sim, mas diga lá, sim. Mas qual é a pergunta? Faz questão de deixar uma marca própria para onde quer que vá passando. Não, eu acho que o importante não é essa marca, ok, muito bem, porque nós com os egos que nós temos, queremos afirmações e não sei o que mais. O importante é que se faça alguma coisa, porque aquilo, como disse uma colega minha quando eu saí de Dartmouth, uma professora brasileira, antropóloga brasileira, a Bella Feldman Bianco, ela telefonou, disse, Frank, pá, ainda bem que você está a começar uma coisa nova, e Frank, é preciso nunca esquecer que aquilo que nós fazemos neste mundo, aquilo que nós criamos e edificamos, já não é nosso. Assim que foi construído, deixou de ser nosso. Pertence àqueles que o possam usar, que possam usufruir daquilo que foi feito, não é nosso. Nada do que nós fazemos, isto é uma lição profunda, porque nós, como nós sabemos, nós não saímos deste mundo com nada que temos, não saímos com nada, eu acho que temos que fazer alguma coisa, e alguma coisa que possa beneficiar o outro. É uma forma de amor ao outro, não é? É que fica, de facto. Bom, Sim. quando soube desta sua entrevista, o professor José António Martins Goulart, antigo conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Washington, declarou na sua página de Facebook, gerida pela Direção Regional das Comunidades, que Franco Sousa é um dos açorianos que mais contribuiu para a divulgação da língua e da cultura portuguesa na costa leste dos Estados Unidos. É caso para perguntar, mesmo vivendo na América, a sua pátria é a língua portuguesa? Sim, e a língua americana. Eu costumo dizer que eu falo a língua de Camões e a língua de Shakespeare, e a dado momento, quer dizer, aliás, eu vim para aqui com 9 anos, como é que eu vou manter o meu português ao nível do português de alguém que cursou português em Portugal, que vive toda a sua vida em Portugal? É um desafio constante. Eu estou constantemente a aprender quando eu estou à volta de alguém, quer dizer, sempre, quer dizer, é a língua, são as duas línguas e eu sou, podemos dizer, binário. E isso, para mim, é uma vantagem. Para mim é uma delícia falar as duas línguas e espero que relativamente bem. O português ainda, apesar de ter vindo para cá com 9 anos, são estas as minhas identidades, não há maneira de contornar isso. Apesar de eu ter vivido na Espanha, vivi também na Bélgica, onde fui intérprete na União Europeia, né? Então a Comunidade Económica Europeia, mas a verdade é que são estes os polos que me atraem, e por isso é que eu vou a casa de duas maneiras. Eu vou a casa
quando visito a Califórnia, os meus 9 irmãos e irmãs, eu aí sinto-me perfeitamente em casa. Eu sinto-me em casa em Lowell, em Dartmouth, em Rhode Island, onde resido, à beira-mar, e sinto-me em casa na Fajã dos Vinhos. Aí estive este verão passado, onde passei de semana e meia, tem de ser mais e no futuro será mais, mas sinto-me em casa. Estou em casa na Fajã dos Vinhos, estou em casa em São Miguel, e é muito bom estar em casa em muitos sítios. Uhum. Porque E quando tiver mais tempo pessoal na sua vida, que espaço vai dedicar aos Açores, à Ilha de São Jorge, à Fazenda dos Vinhos? O Franco Sousa voltará a ser Francisco Fontes de Sousa? o Frank Sousa será sempre Frank Sousa e Francisco Fontes de Sousa. E, aliás, quando eu estou com os meus irmãos, os dois nomes fluem. Porque outra vez eu estou em casa nos dois sítios, quer dizer, a língua é a casa do ser, e a língua materna, a língua paterna, a língua que não é que nós bebemos na infância, é essa a língua, quer dizer, que tem um lugar especial. Agora, como eu emigrei aos 9 anos e consigo falar as duas línguas, acho eu, sem muito sotaque em qualquer uma delas, estou em casa, é a casa do meu ser. E de duas pátrias, de duas línguas. E E como é que gostaria que fossem os últimos anos da sua carreira académica? Não, eu agora, neste momento, devo dizer, os arquivos, bem, agora estamos no processo de passar o português a uma licenciatura, é uma área de estudos menores, mas este ano vou apresentar uma proposta para que se torne uma licenciatura em português, não é? E isso vai requerer e exigir muito esforço, evidentemente. É um processo que leva 2 anos, mais ou menos. É um processo que vai até a nível do Estado para ser aprovado, a nível estadual, e quer dizer, em termos de liderança do Estado, e isso leva tempo. Quer dizer, então isso é um grande objetivo. Outro objetivo é os arquivos. E para mim é sensibilizar a comunidade portuguesa não só na região, mas mesmo a nível nacional, talvez em parceria com alguma fundação, de tentar promover os arquivos. Quer dizer, a noção de arquivos não é que Lowell ou Dartmouth se torne o centro para arquivar tudo, mas é educar as pessoas. Eu recordo há uns anos atrás de ter sido, já sequer me lembro do nome, havia uma associação numa cidade bem portuguesa na costa leste, que tinha cessado funções. E finalmente encontrei o último presidente dessa associação e tinha vindo a saber que toda a documentação tinha sido posta no lixo, porque eram umas coisas, eram umas velharias que não tinham importância, e eu quase chorei, para dizer a verdade. Foi uma coisa, Esse é o grande desafio com as pessoas que têm foi uma essa coisa, sensibilidade. foi uma coisa que me afetou profundamente. Quer dizer, que essa informação toda, que esse legado tivesse desaparecido, e que não houvesse um acervo documental para receber isso, para receber E essa. depois de tudo isso, professor, depois de tudo isso, uma última questão para uma resposta breve, que o tempo não perdoa. Que projetos pessoais é que tem estado a adiar para quando se retirar da vida académica? Bem, eu espero não retirar-me da vida académica. Eu estou neste momento a acabar a edição crítica da Cidade e as Serras, para a Imprensa Nacional Casa de Moeda, que é um projeto dirigido pelo tal Carlos Reis, não é? Quer dizer, temos um círculo completo que se dá. Ele que me incentivou a estudar essa de Queiroz, é com ele que estou a fazer a edição crítica, e finalmente, depois de muitos anos, finalmente a terminar a edição crítica da Cidade e as Serras, não é? E mesmo sobre essa de Queiroz eu tenho várias coisas, tenho um convite, contrato de livro sobre essa de Queiroz para uma editora brasileira, e tenho um projeto bem pessoal, que é, há 20 anos que eu venho a colecionar um acervo documental sobre a Fajã dos Vinhos, como eu disse, aquelas fotografias, a mais velha das quais de 1978, mais ou menos, que posso datar pela idade da mãe do meu padrinho, não é? Que era uma criancinha de uns 2 anos, com uns 2 anos. Então, eu tenho 1000 e tal fotografias da Fajã dos Vinhos, por exemplo. Quer dizer, eu tenho ido de casa em casa na Fajã, depois venho a saber que há alguém da Fajã dos Vinhos que mora em São Miguel, ou que há uma pessoa da Fajã dos Vinhos que mora na Calhete, ou que No mora fundo,
lá arranjou, à conta disso, uma forma de regressar às origens. Não, não, exatamente. Não, E eu muito tenho bem. de dar material, documentos também. Eu tenho milhares de documentos a ver com a Fajã dos Vinhos, inclusive róis de confessados que existiam no sótão da igreja, que estavam atirados lá, quer dizer, ninguém ia prestar muita atenção a isso. Eu fui documentando isso tudo, aliás, com receio de que algum dia alguém se esquecesse disso e que isso apodrecesse completamente, ou a água entrasse não sei o quê e não sei o quê. Então, essas coisas eu venho a documentar, têm em parte a ver com a família, a própria família. Eu tenho encontrado documentos, dezenas e dezenas de documentos a ver com a minha família nos Estados Unidos, desde o século XIX, o mais antigo dos quais de 1870, o recenseamento americano, onde figura o meu tal bisavô baleeiro. E então, isso eu tenho estado a documentar e é isso que eu, em parte, farei na reforma. Muito bem, sim senhor. Olha, desejo-lhe muito boa sorte para isso, em nome de todos nós, afinal, e para benefícios de cada um de nós. Professor Franco Sousa, muito obrigado por esta nossa conversa tão interessante e haja saúde, como se diz na nossa terra. Obrigado. Muito bem, e na próxima semana aqui estaremos de novo para mais uma entrevista biográfica com imigrantes açorianos que se distinguem para além das fronteiras do nosso país. E, como sempre, contamos consigo.